Pense bem. Será que existe algo mais revelador sobre o nosso jeito de viver, sobre os nossos hábitos, sobre o que consumimos do que o lixo, os resíduos que a gente produz? Mas será que realmente estamos fazendo as coisas direito, pensando nos resíduos que geramos e tratando do lixo da forma que a gente devia? Todos os anos são geradas algo como 2 bilhões de toneladas de lixo no mundo e esse número não para de aumentar. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Todo santo dia são geradas 130 mil toneladas de lixo. Na maior metrópole da América Latina, não poderia ser diferente. 12 mil toneladas de lixo por dia são coletadas em São Paulo. Por ano, isso significa mais de 3 milhões e 600 mil toneladas. Para você ter uma ideia, isso seria equivalente a encher toda a Avenida Paulista de lixo até 53 metros de altura, um pouco mais da metade da altura do prédio da Fiesp. Já o MASP ficaria soterrado numa pilha de lixo com o dobro da sua altura. Agora, se a gente entender o tamanho do problema, vamos mergulhar nele para a gente conhecer um pouco mais o que tem dentro do nosso lixo? Bora, Roberto? Pode ir jogando para lá, meu amigo. Sem problema nenhum. Vamos lá. Vamos imaginar que aqui está todo o lixo comum, coletado na cidade de São Paulo. Repara só o enorme potencial que a gente tem de aumentar a quantidade de lixo reciclado na cidade. Vamos, Roberto, vamos separar as coisas ali. Eu vou nesse metalzinho aqui. Latas. Cuidado com o vidro, hein? Primeiro total, mano. Obrigado, hein, Roberto? Quando analisamos aqui o resíduo comum, a gente percebe que quase 40% dele é composto de material que não devia estar no lixo comum. Quase 600 milhões de reais literalmente são jogados todo ano no lixo, porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Esse material devia estar sendo reciclado, gerando emprego e renda para os trabalhadores da reciclagem e para as cooperativas. Roberto, por favor, vamos tirar essas coisas, você me ajuda? Pô, parece que o pessoal gosta de jogar pilha no lixo, hein? Fone de ouvido, tá precisando de fone de ouvido? Não precisa ser expert no assunto pra gente ver que a gente ainda continua jogando coisas que não devem ser descartadas junto com o lixo comum. Por exemplo, pilhas. A gente deve ter muito cuidado para descartar essas pilhas, porque elas são tóxicas e podem poluir as águas. Remédios. Esses remédios também, a mesma coisa. Tem que ser descartado, sabe onde? Nas farmácias, drogarias, no mesmo lugar onde a gente compra. Firmeza total? Mesma coisa vale para as lâmpadas, eletrônicos, pneus, óleo de cozinha, todos os produtos que exigem separação correta e descarte adequado. E não podem estar no lixo comum, não podem chegar até os aterros sanitários. Resumindo, de todo o lixo coletado em São Paulo, somente a metade deveria estar indo para os aterros sanitários. Pense nisso. Será que estamos fazendo a nossa parte? Isso sem falar em todo esse lixo jogado nas ruas, que não chegou aqui sozinho, não. Nós somos os responsáveis por isso. E cada atitude, cada omissão geram enormes consequências. O impacto do lixo que a gente joga na rua, a gente sente aqui, na represa Guarapiranga, um dos principais pontos de captação de água da cidade de São Paulo. E aí, Osmar? Bom dia, Taíde. Tá tudo bom? Tudo bom. Como é que vai? Tudo bom. Tudo jóia? Tudo beleza. Osmar, o que a gente vai fazer aqui? Hoje a nossa estadia aqui é pra gente estar vendo o impacto do lixo na água que é tratada, na represa. Eu já tô vendo que tem um monte de coisa jogada, mas eu queria ver de perto. Isso aqui é tudo o que eles encontram dentro da represa. Se a gente vier um pouquinho mais pra cá, olha só. Isso aqui deve ser carroça, né? Para-choque de carroça.
cavalinho, pra criançada brincar. E eu tô afundando aqui de tanto lixo que tem. Tô afundando aqui, Osmar. 10 metros cúbicos por dia a gente consegue tirar com muita facilidade. Metro cúbico é como se fosse uma caixa de 1000 litros de água. Caramba, então vocês tiram 10 caixas d'água de lixo. E essa é a água que a gente bebe. Essa abastece 4 milhões de pessoas. Então aqui nós temos os barcos, né, que foi apelidado de Transformers. Transformer. Com essa garra ele consegue pegar material de fundo. Esse material ele é retirado, que junto a ele tem muito lixo misturado. E você não consegue tirar só o lixo, então você acaba levando a planta junto. Daí, então nós estamos chegando agora na nossa primeira ecobarreira. O lixo, ele chega e encosta na ecobarreira. E é nesse local que o nosso pessoal faz a coleta manual. E se você não tem essa ecobarreira ali, por exemplo? Todo esse lixo vai para dentro do reservatório e vai ficar passeando na represa. Ele vai diretamente para as grades da captação. Quando essas grades entopem, nós somos obrigados a fazer uma parada, geralmente em torno de 3 horas, para poder fazer a limpeza desse material. E durante essas 3 horas, 4 milhões de pessoas ficam comprometidas no abastecimento de água. Se liga só na quantidade de lixo retirada dessa represa que tem a água que a gente bebe. Século XXI, a maior cidade da América Latina. E é desse jeito que a gente trata os nossos rios, represas, com o lixo que a gente tira da nossa casa e joga de qualquer maneira. Vou te falar, realmente a gente tem que aprender muito sobre isso, muito. E não é só nas represas que a gente sente o impacto do lixo na água. Olha a quantidade de lixo aqui no Rio Pinheiros. E no Rio Tietê não é diferente, como a gente sabe. Para vocês terem uma ideia, só aqui do Rio Pinheiros, dessa pequena área perto da usina elevatória de Traição, o ano passado foram retiradas quase 4.000 toneladas de lixo. Isso é mais ou menos 420 caminhões lotados de lixo. Até quando? Até quando? O lixo nas represas, nos nossos rios, é lixo que a gente joga na rua, esquecendo que a cidade também é a nossa casa. É na esquina da casa da gente que o problema começa. Bom dia, Eduardo. Ô, Thaís. Tudo bom? Tudo bom? Como é que vai? Bem. O que a gente veio fazer aqui, cara? É uma limpeza manual de boca de lobo. São locais que você tem que preparar, desobstruir tudo, limpar, para poder permitir a fluidez da água quando vier a época de chuva. Nossa, tem muito lixo aqui dentro. Exatamente, olha aí. Alguém tem uma luva para mim arrumar? Isso, eu quero uma luva que eu... Isso, por favor. Só um momentinho, não. Olha isso aqui. Olha isso. Plástico, garrafa. Caramba, bicho. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes por dia vocês fazem esse tipo de trabalho? Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. E todos os dias vocês encontram boca do lobo assim, cheia de lixo? Sim. Pelo amor de Deus. Eduardo, qual o volume de lixo que vocês tiram das ruas ali da região da Sé? Aqui na região da Sé, a gente tira em torno de 400 toneladas. 400 por dia. toneladas. Você imagina que nós temos aqui a limpeza de 3.500 bocas de lobo por mês. A região da Sé tem a coleta gratuita do lixo, mas ela tem uma contrapartida que ela exige de você, que é que você coloque o lixo somente no horário adequado. Então, se o caminhão vai passar aqui às 19 horas, você tem que colocar o lixo a partir das 18 horas na rua. Por quê? Porque se esse lixo ficar num intervalo de tempo muito grande na rua, pode chover, alguém pode revirar esse lixo, e aí acontece exatamente o que nós estamos vendo aqui. Agora vamos lá para aquela... Como que é o nome? Posto de visita. Então vamos ver aí como funciona a situação. Vamos lá. Nossa senhora, gente, o bagulho é nojento demais, é nojento demais. Pra você ter uma ideia, nós já fizemos, nesse ano aqui, quase 20.000 limpezas como essa aqui em posto de visita. Essa água aqui não vai para o esgoto,
Portanto, ele não tem um tratamento. O tratamento ele está nesses locais onde a ideia é segurar o resíduo sólido para ir rapidamente o líquido. Então esse é todo o nosso sistema de drenagem que nós temos na cidade para captar as águas da chuva, que começa na Boca de Lobo, passa por aqui, entra nas galerias de águas pluviais e vai para os rios. Então a limpeza do rio começa aqui. O contrário do que muita gente pensa quando vê o Rio Tietê, o Rio Pinheiros ou outro rio aí podre, cheio de lixo, e pensa, pô, tem que limpar esse rio. É o contrário, na verdade. A gente tem que limpar a cidade, a gente tem que cuidar melhor do nosso lixo, para que esse lixo não chegue até esses rios. Então a gente tem que começar a nossa limpeza por aqui. Boa tarde, Gladson. Fala, Taíde. Tá tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. Você trabalha com o quê? Nós somos profissionais da saúde, trabalhamos combatendo bichos que fazem mal à saúde das pessoas. E hoje aqui estão fazendo... A gente está colocando veneno aqui nesse bueiro para controlar os ratos que acontecem aqui nesse pedaço. Esse trabalho que você faz é um trabalho que não é só para as pessoas, né? É para você também. Para mim também, eu moro aqui, eu Vocês convivo. também precisam disso. Preciso também, é muito importante. Porque quando a gente está fazendo na rua, as pessoas vêm perguntar o que a gente está fazendo. Aí entra a oportunidade da gente esclarecer e educar. Gladson, mas vocês estão fazendo esse trabalho aqui, mas tem esse monte de lixo aqui, ó. Eu tô vendo um monte de lixo, e você? Tem bastante lixo, né? Bastante sobra de comida acondicionada de forma errada no lixo, olha só. Quanto mais comida você tiver no lixo, mais bicho você vai ter. E mais doenças Mais das doença pessoas. você vai ter. A coisa fica feia para a população, né? Porque as doenças que os ratos transmitem, como é o caso da leptospirose, são doenças que podem causar a morte das pessoas. No município de São Paulo, por exemplo, nós temos cerca de 300 pessoas adoecendo por leptospirose anualmente, com cerca de 30 a 40 óbitos. Agora, como biólogo, vou te falar uma coisa. O rato é um bicho que prolifera bastante. O único casal de rato, ele é capaz de deixar, no espaço de 2 anos, 1 milhão de descendentes. Tá brincando comigo? Na cidade de São Paulo, tem 8 ratos por habitantes e 200 baratas. E isso representa, de fato, um problema sério para a saúde das pessoas. Se não cuidar bem do lixo, todos são iguais. Todos vão sofrer com essa situação, independentemente da classe social. Alessandro, tudo bom? Tudo bem, Taíde? O que a gente vem fazer aqui, cara? Hoje a gente está aqui combatendo um mosquito, transmissor da dengue, da zika, chikungunya. A gente precisa procurar os criadouros onde esse mosquito se prolifera. Como você pode ver aqui nesse lixo, ele está todo ensacado, parece que não tem nenhum problema. Mas esse copo plástico, virado com a boca para cima, totalmente descoberto, ele vai receber água da chuva. Então quer dizer que isso aqui... Qualquer coisa que acumule um mínimo de água já é um criadouro desse mosquito. Eu tenho ovo num criadouro desse, se chove, eu preciso só de 7 dias para eu ter mosquito. 7 dias? É muito rápido. Quantos mosquitos podem vir nessa... De cada criadouro desse, 20, 30 mosquitos. Isso é muita coisa. Se a gente não fizer a nossa parte, o trabalho de pessoas como o Alessandro fica fragilizado, não é não? Então quer dizer que não é só uma questão de poder público, é uma questão de cidadania. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Aprendi muita coisa, principalmente dos perigos de um lixo descartado inadequadamente. Quando será que a gente vai realmente mudar os nossos hábitos? Não dá pra gente achar que o nosso comportamento não afeta a nossa cidade. Então, se a gente tiver mais consciência, com certeza a gente vai conseguir ter uma cidade realmente limpa. Desafios constantes para tratar a água que bebemos, gerar energia e limpar os nossos tão castigados rios. Bilhões de reais para limpar todos os dias essa cidade que nós sujamos. Consequência de nossos hábitos e atitudes. A mudança está em nossas mãos.